Se você não quer ser dominado pela tecnologia, domine a tecnologia. Fui um dos primeiros AI engineers da América Latina, da IBM. IA é mais do que ChatGPT. IA é um conceito da década de 50. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datalogando. Hoje eu estou aqui com o André Lopes para falarmos um pouquinho sobre LLM, negócios e como a LLM, a inteligência artificial, vai ajudar você, sua empresa e seu negócio a ter cada vez mais frutos no futuro. Mas antes disso, queria lembrar vocês, seguir o Datalogando, ativar o sininho e ficar sabendo de todas as notificações que acontecem aqui no nosso canal. Queria agradecer também ao Studio Creators, espaço maravilhoso, que todo mundo já ouve falar do Serjão aqui, cara. O Serjão tá ali com a gente gravando também, então quem quiser acompanhe também. Fala com o Serjão, se quiser procurar um estúdio para gravar seu podcast, vem para cá. Mais 50 metros quadrados, super legal para você também criar o seu projeto e tirar do papel. E também queria agradecer a Big Day, a nossa patrocinadora que está aqui desde o começo com a gente, precisou de análise de dados também. Pode falar com esse pessoal, então vamos começar nosso episódio. Sérgio Jones, roda a vinheta. André Lopes, seja muito bem-vindo ao Datalogando, meu. Fala, Brunão, cara, obrigado por me receber aqui. Estúdio lindo, incrível, muito legal. Legal, muito né, feliz cara? de estar aí contigo, cara. Pô, cara, o que eu acho mais maravilhoso nessa nossa área de dados, cara, as conexões que a gente faz para chegar até você, né, cara? Foi uma conexão que veio pelo Paulo, que daí falou, putz, fala com o André, que ele tem um projeto, em cima do projeto a gente falou, pô, então acho que tem uma sinergia para você vir falar um pouquinho aqui, né, cara? Cara, acho que não só o mundo de dados, o mundo como um todo é assim, né, cara? Exatamente, As pessoas que exatamente, você cara. conhece, as conexões que você cria, te leva pra vida isso. E quando a gente é uma pessoa boa, a gente atrai outras pessoas boas, né, Um cara? brinde às pessoas boas, um brinde às brinde. conexões que fizeram a gente estar aqui hoje. André, então vamos lá. Cada vez mais a gente está entrando num cenário de dados que começou a meados de 2000, a gente trazer a boom do Big Data, que foi aquele boom, muitos dados ainda não tinham uma regulamentação para poder trazer toda aquela informação em cima disso. Depois começamos a trazer uma visão de IA. Em 2021 começou a entrar 22 a OpenAI, que trouxe aquela proximidade do público em geral, entender um pouquinho mais a inteligência artificial através dos prompts. Antes da gente falar sobre a LLM e todas essas siglas que a gente vai entender um pouquinho mais contigo hoje aqui, cara, tá todo mundo aí querendo saber, cara, quem que é o André? Cara, prazer. André Lopes é um eterno estudante, um eterno aprendiz. E hoje eu estou na posição de AI Engineer na IBM. Eu venho numa carreira dentro da IBM que eu fui Machine Learning Engineer. Trabalhei como consultor em um grande banco do Brasil, maior da América Latina em termos de infraestrutura. Eventualmente eu migrei à posição de ciência de dados mais tradicional. Tá? Trabalhei muito com dados mesmo, de grandes clientes. E é interessante porque eu sempre fui muito cross-industry, então trabalhei com basicamente todas as indústrias do mercado brasileiro. Atendi clientes de telefonia, de telecomunicações, bancos, financeiras, varejo, indústrias mineradoras, petroleiras, então é bem amplo, eu sou bem generalista no meu trabalho. E mais recentemente, com o advento dos LLMs, né, grandes modelos de linguagem e modelos generativos, a IBM criou esse cargo de AI Engineer, que é um cargo hoje bem popular no mercado. Difícil de definir, talvez, a gente pode conversar sobre isso, mas hoje eu estou na posição de AI Engineer, eu fui um dos primeiros AI Engineers da América Latina, da IBM. Estou na posição de pré-vendas, então o meu papel é basicamente encantar nossos clientes usando AI e influenciar na vendas da plataforma de IA da IBM, que é o Watson X. Então essa é a minha posição hoje. Então eu sou uma pessoa que mescla um pouco, sou técnico, né, de natureza, e eu tenho que fazer um papel um pouco negocial também, falar com os levels, fazer um papel um pouco de vendas também nesse processo aí de software e tecnologia da IBM. Esse foi só um teaser aqui, galera, do André aqui, que ele gravou um rodados também com a gente aqui, que daqui a pouco vai estar o link aqui em algum lugar dessa tela para vocês também acompanharem e ter uma profundidade também de quem que é o André e por que ele é tão rodado aqui também, né, cara? Ele só deu um teaser aqui, até Submarino você já trabalhou, então o negócio vai longe aí, né, cara? Eu sou rodado, assistam porque tá bem legal isso aí. É isso. André, agora vamos lá, em relação ao tema da nossa entrevista, cara. Meados de 2000 fala-se muito, dados não é de hoje, a gente sabe que é de muito tempo, só que a gente vai evoluindo de acordo com a tecnologia e o alcance que ela consegue dar às pessoas. Então teve o advento do Big Data, que foi aquele boom lá atrás. Começou com Hadoop, que foi aquele todo mundo estudando HDFS, MapReduce, toda aquela visão para você tentar fazer um mapeamento de dados, fazer particionamento de dados para poder ter uma
qualidade, acurácia em cima do dado que você armazenava em diferentes bancos para poder ter uma visão. Depois chegamos num cenário onde a IA começou a falar cada vez mais alto, só que em 2022, se eu não me engano, chegou a OpenAI. Por mais que todas as indústrias estavam falando, parece que houve uma democratização para o público final, onde teve uma questão da OpenAI que a gente começou a falar de IA generativa. E quando a gente fala de IA generativa, automaticamente a gente começa a falar de LLM, a gente começa a falar de NLP. Então explica para a galera todo esse auê aí de inteligência artificial aí para a gente poder começar o nosso papo até a gente chegar à questão da LLM. Cara, acho que essa sopa de letrinha já é confusa por si só, né? IA, ML, DL, LLM, FM, e tem até Vira controvérsia. até cool, né? Se a gente começa num papo falar assim, não, porque você está fazendo um processo de LLM, putz, aí começa. Você entende alguma coisa ali daquele cenário. Cara, essa sopa de letrinhas é complicada. E tem até essa discussão na comunidade, né? Tanto acadêmica quanto a comunidade de desenvolvedores de IA, porque a inteligência artificial, a IA por si só, e, de novo, há controvérsias, né? Mas acho que a visão mais aceita é a IA é uma esfera global, maior. Então, IA é a máquina mimetizando, tentando mimetizar funções cognitivas de um ser humano. Então, essa é a IA como um todo. Dentro da IA, da esfera da IA, tem a esfera do machine learning, que é o aprendizado de máquina. Mais comumente, hoje, a gente se refere a machine learning quando são modelos estatísticos clássicos, né? Modelos árvores de decisão, regressões, logísticas, polinomiais. Então, são dados estruturados, dados que cabem no Excel, uma tabela de Excel, e você quer prever um output ali, seja ele uma classificação, cara, esse cliente do banco vai pagar ou não o seu empréstimo, ou uma regressão do tipo, cara, quanto que a IBM vai faturar no próximo ano. A gente hoje se refere ao machine learning mais tradicional, mais clássico, mas machine learning é o aprendizado de máquina, é a máquina aprender com dados. Dentro do machine learning tem a esfera do deep learning, que é o aprendizado profundo, de máquina profundo. E a gente chama de profundo porque ele trabalha com redes neurais de várias camadas, e é uma matemática ainda é estatística no final das contas, né? Cálculo e estatística, mas é uma matemática muito mais complexa, cálculos muito mais complexos, que conseguem ir além. É fácil a gente imaginar uma planilha de Excel se fazendo conta, ter uma fórmula e ter um resultado. É difícil você ver uma foto do André e falar, cara, que fórmula que eu vou usar para saber qual matemática para que esse aqui é o André. Então a gente vai trabalhar com um nível um pouco mais complexo de dados não estruturados, então imagens, fotos, vídeos, que são uma sequência de imagem, áudio, texto. E aí dentro do Deep Learning, né, o estudo de texto, que é o chamado de NLP, Natural Language Processing, ou processamento de linguagem natural, é o estudo da linguagem escrita, linguagem natural, linguagem escrita ou falada. E aí, em 2017, o Google veio com uma nova arquitetura de redes neurais revolucionária, chamada de arquitetura de transformers, com um mecanismo de atenção, que possibilitou a gente processar grandes quantidades de texto de forma paralela e mais eficiente. E esses modelos hoje, que são treinados com grandes quantidades de dados, seja texto ou imagem, que não tem uma atividade, uma tarefa específica a ser realizada, porque qual que é a função do GPT? Cara, a gente vai dizer que função que a gente quer que ele faça. Exato. Qual que é a função do Stable Diffusion? É gerar imagem, mas como a gente vai gerar, a gente que manda. Então, esses grandes modelos treinados, na sua grande maioria com arquitetura de transformers, não todos, mas a grande maioria, foi cunhado por Stanford em 2019, se não me engano, o termo Foundation Model. Então, Foundation Model, então, Machine Learning é uma esfera maior, Deep Learning é uma esfera dentro de Machine Learning, dentro disso a gente tem os Foundation Models, tá? E nos Foundation Models vai ter modelos de imagem, modelos multimodais, de linguagem. Então, assim, e no final de conta de tudo isso, hoje o pessoal da comunidade, a internet, como a população como um todo, chama esses modelos generativos de IA, como se todo o resto não fosse IA. Então essa é uma discussão constante, né, uma evangelização, uma educação que a gente tem que fazer com o pessoal de que IA é mais do que ChatGPT. IA é um conceito da década de 50. Exato. Então, é uma sopa de letrinha, eu sei que é confuso, espero que eu tenha ajudado e não piorado a confusão. Não, ajudou. É que eu acho que as pessoas hoje já colocam a visão da IA generativa de uma maneira simplista, que a gente vai relacionar ao prompt, porque é o que chegou até o público final. Todo mundo passou a ter um conhecimento sobre a IA generativa quando você tem um acesso. E quando você tem um acesso muito mais profundo, acho que fica de uma maneira simplista que todo mundo traz. Mas acho que tua definição aqui foi extremamente clara para todo mundo que está assistindo. Agora, entrando um ponto na questão, porque quando se fala de IA generativa, aí criam-se as diversas outras frentes sobre essa atuação, que é um especialista
cada vez mais focado em uma atuação. E a LLM, que é Large Language Modeling, ela está trazendo cada vez mais profissionais ao mercado e cada vez mais oportunidades para o mercado. Então, explica para todo mundo que está ouvindo aqui a gente o que é a LLM em si e como que ela pode ajudar os negócios no futuro. Cara, legal. Então, a LLM, você já falou, a sigla é Large Language Model, então, modelo de linguagem grande, muito grande, enorme, e é curioso que o que é grande? Depende do ponto de vista. Exato. Isso também é uma discussão, cara, filosófica, tá? Putz, daqui para lá é grande, daqui para cá não é, e esse hype é curioso, que o pessoal fala assim, hoje não é, o futuro não é mais dos LLMs, é dos SLMs, Small Language Model. Cara, mas quem definiu o threshold que daqui para cima é large, daqui para baixo é small? Então é complicado, não chegamos num consenso ainda, tá todo mundo falando disso, todo mundo querendo dar a sua opinião e não tem um consenso, então vamos esperar para ver como que a gente vai se adequar a isso. Mas basicamente o Large Language Model é esse modelo treinado com essa arquitetura de Transformers, lá do Google em 2017, que curiosamente foi desenhado a princípio para ser um ótimo motor de tradução, e aqui no final das contas, cara, é um motor de linguagem como um todo, fabuloso. E é um modelo que a gente ingere grande quantidade de dados nele de texto. Então, basicamente, fala assim, modelo, cara, lê para mim toda a biblioteca que eu tenho aqui, lê toda a Wikipedia, lê toda a internet. E esse modelo é outro ponto curioso aqui, fala assim, cara, o LLM faz tudo. Ele classifica, ele resume, ele gera, ele faz tudo. Cara, na verdade, ele faz só uma coisa. Ele só faz uma coisa, que é prever a próxima palavra de um texto. Tecnicamente, prever o próximo token, e o token pode ser uma palavra inteira, pode ser parte de uma palavra, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas ele só prevê, estatisticamente, a próxima palavra. Só que ele é treinado com tanto texto que ele começa a assimilar que depois que você fala o céu é azul. Naturalmente, vai ser a próxima palavra mais provável. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é uma quantidade de texto tão grande que ele consegue jogar e vir com essas respostas incríveis que a gente vê, que de fato são impressionantes, mas é um modelo que basicamente vai ler toda essa quantidade de texto e vai aprender a completar frases. Isso é a base do LLM. E é curioso que você pega um modelo base de LLM, você faz uma pergunta para ele, a chance que ele te responda com outras perguntas é muito grande. Estilo Globo Repórter, o que são, onde vivem, do que se alimentam, porque esse é o formato que a gente encontra mais comumente no blog post, normalmente. Livro não é pergunta e resposta, não é um FAQ. Então, quando você vê perguntas, vem uma série de perguntas e embaixo o texto completando. E esse é o base model. É como diria o Kiko, só um idiota responde uma pergunta com outra pergunta. E aí, pessoal, para evitar que ele responda com outras perguntas, passa por um processo depois de aprimoramento, que a gente chama de fine tuning ou struct tuning, que a gente fala, modelo, ótimo, você aprendeu a ler, aprendeu a escrever e aprendeu a completar frases, né, com palavras na sequência. Mas não basta só completar frases, você tem que agradar o seu usuário, você tem que responder o que ele quer ouvir. E aí vem um outro processo de treinamento que a gente mostrar quando se pergunta se quer uma resposta e quando se dá uma instrução, a gente espera que essa instrução seja executada. E aí o modelo que é fine-tunado, que ele é adaptado para isso e tem uma supervisão humana constante nisso aí, de avaliação, uma supervisão, um feedback humano o tempo todo, vem esses modelos incríveis que a gente vê, ChatGPT, Gemini, Llama e etc. Então, basicamente, isso é um LLM. É um modelo que conhece muito texto. E curioso, ele conhece texto, ele não conhece matemática. Exato. Ele sabe que 2 mais 2 é igual a 4, porque ele leu muitas vezes que 2, espaço, sinal de mais, espaço 2, espaço... vai vir um 4 depois. Mas ele não sabe calcular. Que basicamente são diversas informações que vai para ele que ele já tem isso daí dentro da inteligência dele, que ele sabe entregar isso para você. Legal, a gente está falando de Large Language Modeling. E muito se fala hoje que o ChatGPT nada mais é do que um NLP, correto? Como que eu transfiro uma visão de LLM para uma visão de NLP, que é a visão do Natural Process Language, que é transformar uma linguagem de máquina, que pode ser vetorizada, que pode ser multimodal, que pode ser diversos formatos, para uma linguagem natural? É interessante também, acho que há controvérsia em relação a isso. LLM é NLP? Está contido? Pode ser que sim. Eu acho que tem uma intersecção ali e para facilitar a vida das pessoas a gente pode separar. Então a gente vai falar de NLP como modelos de Deep Learning clássico para lidar com texto. Perfeito. Então acho que sim, acho que é uma definição mais tranquila. Eu quero só classificar
se essa avaliação aqui do podcast é positiva ou negativa, eu posso treinar um modelo de NLP clássico Sem dúvida. para classificar positivo e negativo. Eu quero extrair entidades, eu quero classificar sentimento, então a gente pode ir para um modelo mais clássico de NLP, que ele vai ter uma tarefa específica. Ele foi treinado para isso, classificar positivo ou negativo, para extrair entidades. Essa é a função dele, ele só faz isso. O LLM, ele não tem, o Foundation Model, o LLM, ele não tem uma função específica pré-definida. Ele é generalista. Sim. Então a gente pode pedir para ele classificar, a gente pode pedir para ele resumir, extrair a palavra-chave, a gente pode pedir basicamente o que a gente quiser para ele. Com suas limitações, ele vai atender o que a gente passar de instrução no prompt. Então acho que essa é uma diferença didática. Perfeito. NLP são modelos que vão ter uma tarefa específica a ser desempenhada, e o LLM ele é maior, ele é generativo, ele é generalista, ele vai fazer o que você pedir que ele faça. Tá. Agora, entrando numa questão de empresas, cada vez mais, que a gente falou que cria-se uma nova tecnologia, surgem 10 mil especialistas. Porque, querendo ou não, eu acho que não é um erro isso daí, se a gente for ver. Porque cada vez mais a pessoa quer se jogar. Cara, é o que eu falo, o mercado te joga para baixo, você não se joga para cima, cara. Então as pessoas começam a se vender em relação a isso e cada vez mais o tema de LLM está sendo muito mais falado. Por quê? Entende-se que hoje as variáveis de NLP ela tem um fator limitante ali que você tem algumas classificações que você pode fazer. Quando você fala de LLM, o céu é o limite. Você pode criar o que você quiser. Como é que você vê hoje que as empresas, porque a gente vê cada vez mais que as empresas estão absorvendo ou adquirindo uma visão de inteligência artificial que ainda é uma fase para a gente se discutir aqui também. Porque ela pode ser uma árvore de decisão. De uma maneira ou de outra, você está falando de uma inteligência artificial. Só que a gente está vendo que cada vez mais vende-se inteligência artificial, só que uma inteligência artificial primária, digamos assim. Não uma LLM realmente aprofundada para fazer uma linguagem, para fazer um modelo multimodal que vai cruzar com um banco vetorizado, que vai te trazer uma informação efetiva em cima de um prompt para trazer um modelo semântico em cima do que você colocou. Acho que tem duas perguntas nesse meu ponto. Como você vê uma evolução para a empresa e onde você acha que as empresas estão hoje quando a gente fala desse long tail aí que a gente tem? Cara, legal. Vou começar por onde as empresas estão hoje, tá? E eu acho que a gente está bem imaturo aqui no Brasil em relação a isso. Eu hoje atendo a América Latina e algumas coisas, tenho contato com o pessoal dos Estados Unidos, estou no time Américas. E eu acho que a gente aqui no Brasil, principalmente, que é onde eu tenho mais contato, a gente está bem imaturo no sentido de que a gente precisa educar nossa população, nossos executivos, nossos clientes, do que a IA faz, o que ela é capaz e o que ela não faz, o que ela não é capaz, sabe? Então, acho que o primeiro ponto muito importante é esse, e a gente, infelizmente, ainda tem clientes, eventualmente, que falam assim, eu quero usar IA. Pra quê? Não sei, mas eu quero usar. Isso existe muito. Muito. Então, acho que a gente está num momento hoje, Brasil, bem imaturo e bem deficiente em termos de educação para saber os reais potenciais da IA, como que eu posso aplicar isso no meu dia a dia e ter vantagem. E como que eu vejo as empresas usando isso? Isso é fascinante. Isso é fascinante, porque eu acho que hoje a nossa criatividade é o limite. E tem um segundo limite que é o budget, é o quanto a gente está disposto a investir nisso. Até porque uma solução de LLM ela é muito versátil, ela é muito boa, você validar uma ideia, mas se você vai escalar isso por milhões, por bilhões de usuários, vai ficar inviável. Provavelmente vai ficar inviável. Então eu vejo muita gente prototipando ideias, e eu acho que esse é um caminho bom, tá? Vamos prototipar uma ideia usando o LLM e vamos usar o LLM realmente onde é necessário. E onde eu puder treinar um modelo especialista de NLP para executar aquela função, no longo prazo isso deve sair mais barato. Tudo a gente tem que calcular, mas tende a sair mais barato, porque ele, lógico, tem limitações. Empresas menores falam assim, poxa, mas eu não tenho um time de ciência de dados para treinar meu modelo. Então, provavelmente, a sua opção é seguir com o LLM e tentar procurar um LLM mais barato. Um modelo menor, um modelo open source, talvez, na nuvem. Cara, usar o GPT-4 para tudo é inviável. É inviável. Na sua grande maioria das vezes é inviável. Então, acho que um caminho natural para as empresas escalarem, evoluírem o uso de IA, a gente pode prototipar com LLM em quase tudo, fazer testes, sai barato, e depois que prototipar e tiver de fato ali o resultado que eu quero, a arquitetura que eu quero, que eu espero, onde que eu posso colocar uma IA mais barata para cobrir parte do uso do LLM. Tá? Então esse é um ponto interessante.
E tudo é um trade-off, né? Sempre é aquela balancinha de prós e contras. Pode ser que eu chegue no momento também que eu falo assim, nossa, eu vou treinar 6 modelos de NLP para fazer 6 funções aqui de resumo, classificação positiva e negativa, extração de entidades, 5, 6 modelos. E às vezes com um prompt eu resolvo isso. Então acho que todo executivo, todo gestor tem que fazer tem que ter alguém qualificado para fazer a matemática. Qual é a minha carga de usuários, qual é o meu volume de uso, quanto vai me custar treinar e manter 5 modelos específicos, quanto vai me custar fazer um prompt que faz os 5 de uma vez, que é possível. Um prompt bem escrito faz os 5 de uma vez. Então, falando assim, para o primeiro uso, que é isso que a gente pode descrever o que a gente quer e a IA vai fazer, é ter alguém maduro o suficiente no time para avaliar prós e contras e onde está o melhor ROI, o melhor retorno no investimento. Eu acho que é onde a gente está e acho que é para onde a gente deveria caminhar. Então, vamos ter times de IA, de pessoas que entendam de fato, não escritores de prompt, mas engenheiros, que vão falar, olha, a gente tem essa opção aqui que vai custar X e essa vai custar Y. Essa aqui vai dar mais trabalho, vai levar 1 ano para ser implementada. Essa aqui sai agora. E meu gestor, o que você acha que é melhor? Qual vai ser o maior ROI para a gente? Então, acho que ter gente qualificada é muito importante para ajudar o cliente ou o gestor tomar essa decisão. Então, hoje você vê que as empresas ainda estão no Brasil, imaturas. Sim. Comparado com os Estados Unidos, a gente está muito atrás. Eu não diria... Por exemplo, estou trazendo os Estados Unidos porque não trouxe China, porque a China é um dos maiores... China não tem nem como falar. Cara. Exato, não tem como falar. Rússia também, os caras são... Eu trouxe Estados Unidos para a gente falar ainda de Américas. Vamos relacionar um pouco, porque você tem uma expertise em Latam também. Uhum. A gente está muito atrás, né? A gente está atrás. Tá. Não diria que muito atrás, não, mas a gente está atrás. Mas a China, o resto do mundo está muito Rússia atrás. É. São outstanding, são outliers, assim, ponto fora da curva. Os russos são geniais, os chineses são geniais, estão investindo muito também. É, a gente vê esse cenário. E as empresas, o que elas estão fazendo hoje para tentar chegar até vamos dizer, o estado da arte em relação a isso? Uma abordagem bacana é o princípio de POCs, provas de conceito. Sabe? Tá. Então, assim, e uma coisa que eu acho legal que algumas empresas fazem são aqueles eventos de ideação. Né? E a gente faz isso aí bem com os nossos clientes. Cara, junta uma galera numa sala, fala, pessoal, o que é o mundo ideal para você? Se você pudesse usar IA para qualquer coisa, o que você faria? E, cara, deixa brainstorming, deixa chover ideia, não tem ideia ruim. Cola post-it na parede, desenha, faz aquele... Nossa, sejam criativos de fato. E depois disso, ter alguém que entende um pouco mais tecnicamente e fala, tá, pessoal, isso aqui é inviável, isso aqui é bom, mas o custo vai ser muito alto, e essas opções são boas. Vamos pegar aqui o maior impacto e menor esforço para validar que, de fato, vai ser um benefício para todos nós, vai ter retorno nesse investimento. Então, acho que essa é uma abordagem muito legal. E aí você pega essas 5 ideias, 3, depende do seu time, do seu tamanho, quando você consegue abraçar, e faz uma POC. Hoje, fazer POC, prova de conceito com LLM, é muito fácil, é muito rápido. Eu escrevo, eu falo como eu quero o meu resultado e eu valido aquilo rapidinho, sabe? Até vem interface gráfica hoje em dia. Não preciso nem de código para isso. Eu vi que tem consistência de resultado, falo, nossa, isso aqui vai me ajudar bastante. Tenho consistência, tá legal. Vamos colocar na aplicação. A gente vai evoluindo, bem no Agile mesmo assim. Sim. Começa com um protótipo muito incipiente, evolui um pouquinho, testa, evolui um pouquinho, testa, até um ponto que você fala assim, poxa, tô maduro o suficiente para botar isso em produção. Então, acho que esse caminho de ir da ideação, prova de conceito, MVP, uma V0, um teste no ambiente de homologação controlado, depois disponibilizar em produção. Aí eu vou entrar numa quote que ouvimos aqui recentemente, que é "There's no GPU until you get the product market fit". Ou seja, não use todo o sistema, tecnologia, tudo que você tem que fazer até você ter o product market fit. Quando a gente está falando principalmente de cenário de startups ou até a gente pode se relacionar com alguma POC de uma empresa grande. O que você acha dessa quote? Eu acho que depende do contexto. Perfeito. Tá? Então, assim, penso em 2 contextos diferentes. Um vou alugar máquina na nuvem com GPU para treinar o meu modelo, fazer meu fine tuning. Isso vai sair caro. Essa brincadeira sai bem cara. Então, de fato, você fala, pô, eu vou usar GPU para treinar um modelo novo, para fazer um fine tuning para algo específico, sem saber que isso vai ter resultado, você vai torrar dinheiro. Então, nesse sentido, eu concordo. Tá. Mas se o contexto for usar GPU dos outros, usar GPU da OpenAI que está na Azure, cara, por que não? Não sou eu que estou falando. Quem não tem lucro é a OpenAI, não sou eu. Então, acho que hoje é muito fácil, é muito democrático você ter acesso a IA. Qualquer um, a minha avó entra lá e escreve, porque ela caixa GPT ela tem a resposta.
Então, que a pessoa de negócio hoje, se tem uma ideia, poxa, eu podia pegar isso aqui, processar, jogar no Excel. Vai no ChatGPT, vai no Watson X, vai no Google Bard, e testa. Escreve aquilo lá. Pô, tentei em 10 entradas diferentes, falhou em 2. Melhora o seu prompt. Pô, agora falhou em 5, então você não melhorou, você piorou, volta e vai testando. Por mais que você tenha ferramentas de graça para fazer isso, na IBM você faz isso de graça, o GPT tem a versão grátis, mas você fala assim, não, vou fazer isso via código, via Python, via API. Cada chamada vai ser uma fração de centavo para você, de dólar. Então, para prototipar, eu acho que vale muito a pena usar, muito. Prototipei, validei, achei meu product market fit, agora eu vou fazer com que isso seja rentável. Tá? Então, porque o gasto tende a ser pequeno. Sim. Claro que você não vai pegar uma aplicação toda baseada em LLM e colocar para o seu cliente usar, ilimitado, aí o negócio vai te Exatamente. custar caro. Exatamente, Vai te custar exatamente. Cara, a gente está falando bastante de LLM, tem várias perguntas que eu quero fazer para você, mas vamos aterrizar. Porque assim, a gente sabe que a grande maioria da nossa audiência aqui é de negócios, e no final do dia, muita gente que deve estar assistindo a gente deve estar perguntando, mas como que eu coloco isso? Que tipo de empresa que tem que colocar uma LLM ou não tem que colocar uma LLM? Eu uso o meu chat GPT, uso uma NLP. Traduz um pouquinho para a gente agora, principalmente para a galera que está nos assistindo e nos ouvindo aqui agora, por que ele tem que usar uma LLM, por que ele tem que usar uma NLP, que tipo de empresas tem que buscar cada uma dessas duas frentes, ou inteligência artificial? Então vamos generalizar também aqui. Eu acho que todo mundo deveria estar usando IA de alguma forma em algum momento. Todo mundo sem exceção. Do empreendedor solo, que precisa que alguma coisa seja automatizada no seu dia a dia, ou seja, agilizada, às grandes corporações como a própria IBM que está usando no nosso dia a dia. Então acho que todo mundo deveria usar, cada um tem que encontrar a melhor forma de usar isso aí. Então você comentou, eu uso o ChatGPT, eu estou usando o IA da melhor forma. Você está usando bem, ok. Mas a IA por si só, a IA como um final, um único serviço que você usa, ela vai ter limitações e você vai precisar interagir com ela e você vai continuar tomando seu tempo. Agora, uma IA como um microserviço, parte de um sistema maior e mais complexo, com automações, esse é um valor imenso, imenso. Então, acho que se a gente começar a aprender a plugar a IA em automações do nosso dia a dia, que é muito do que o Copilot da Microsoft faz, ou se propõe a fazer pelo menos, a gente consegue tirar muito valor. Então, assim, cara, eu tenho uma lojinha no Instagram, ou eu tenho um e-commerce de roupa, não sei. Eu posso usar LLM. Eu posso ler todos os comentários, todas as avaliações das minhas roupas do meu site. Eu poderia ficar horas lendo e falando, poxa, tal pessoa não gostou disso, anotar. Ou eu posso pegar tudo isso de uma vez, passar para um LLM, alimentar um banco de dados e ter um dashboard para mim mostrando o que o pessoal gosta e não gosta no meu site, das minhas roupas. Qualquer reclamação mais frequente, qualquer elogio mais frequente. Cara, isso hoje é muito fácil de fazer. É super simples. É bom você conhecer um pouquinho de código para você conectar os pontos, mas está tudo praticamente pronto para você, é um Lego que você monta. Então, acho assim, desde a pessoa física, o MEI, que tem uma lojinha na internet, um e-commercezinho, até uma grande corporação, né, um grande banco, uma grande empresa de tecnologia, todo esse range, esse leque, pode usar e deveria estar usando IA de alguma forma. E a gente pode pensar aqui em casos menores, maiores, eu posso citar cases se você quiser. Vamos para case que a gente ama case aqui, cara. Cara, eu vou falar de um case interessante. Eu tenho alguns, mas esse ele é bem complexo tecnicamente, a gente usou NLP para ele também, então acho que faz um mix legal. Uma grande fábrica de motores, cliente nosso da IBM, tinha um desafio que era o seguinte, o pessoal tem seu catálogo de motores disponível, mas empresas, principalmente de óleo e gás, que é operações atípicas em ambientes extremos de temperatura, umidade, água do mar, sal, faz alguns pedidos fora do catálogo. Então podia vir um pedido assim, cara, eu preciso de um motor de 1.500 HP, que vai ficar de cabeça para baixo, numa plataforma, vai ficar onda batendo nele, e cara, um motor desse jeito. Isso vinha num PDF, um request for quote, um pedido de cotação, de 10, 20, 40, 60, 80 páginas descrevendo aquele motor em detalhes. Qual que era o papel do engenheiro desse cliente, nosso cliente? O engenheiro sênior, pegar, ler aquilo ali e falar, cara, tá, motor de cabeça abaixo, isso aqui a gente faz. Na água, putz, isso aqui é difícil. E o cara ia classificando requisito por requisito. E o que ele fazia? Ele lia aquele PDF, falava, olha, isso aqui é um requisito elétrico, ele classificava. Isso aqui é um requisito mecânico. Tinta
Cara, é outros. Ele ia classificando. E aí encaminhava para um especialista de elétrica, um especialista de mecânica, que ia falar, poxa, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá com alguma ressalva, isso aqui é impossível fazer, o nosso cliente que viajou, isso é impossível de fazer, ou a gente não faz, talvez um competidor faça. Cara, um processo super lento, super demorado, super moroso, e tudo registrado, tudo gerava dados históricos. Então, assim, se você conseguir ajudar a gente um pouco a otimizar isso aqui, é um baita ganho pra gente. Ele falou, vambora. Estamos já há um bom tempo trabalhando nisso, e é desafiador. Meu time entrou lá, e o que a gente fez? Qual que é o final do projeto final? A gente montou uma POC em 6 semanas, um MVP, que pegava esse PDF de até 80 páginas, quebrava ele em chunks, pedaços de texto, parágrafos, basicamente. E a primeira classificação era, com base no histórico do cliente, isso aqui é relevante ou não para um projeto de motor. Uma classificação binária, sim ou não. Com base no histórico, a gente treinou um modelo clássico para fazer isso, de NLP. Básico, só faz sim ou não, verdadeiro ou falso. Cabeçalho, rodapé, índice, irrelevante, relevante, introdução irrelevante. Opa, isso aqui é legal. Isso aqui fala de potência, isso aqui fala de tensão, isso aqui fala de rolamento. E aí formava só uma outra segunda base tratada só do que era relevante. Tá. Tinha um outro modelo especialista, também NLP clássico, que falava assim, isso aqui é um requisito elétrico, mecânico ou outros. E por que o modelo... A gente tentou com LLM, e aí, olha que curioso, né? LLM falava para mim assim, potência do motor. LLM é elétrico ou mecânico. Me diz de você, Brunão, potência, elétrico ou mecânico? Cara, excelente exemplo que você está trazendo. Depende, você está falando o quê? De watts de potência, torque de potência, HP, depende. Então o modelo se confundia muito, porque é uma pergunta ambígua. E ele errava bastante. Falou, cara, então, para o nosso cliente, para o contexto do nosso cliente, potência é sempre elétrico. Vai ser sempre elétrico, porque vai estar ligado, no final das contas, a potência elétrica em watts. E a gente só conseguiu fazer isso, porque a gente treinou um modelo especialista, com base nos dados do cliente. Depois de classificar cada um deles, a gente roteava para um modelo, aí um LLM, com um prompt especializado, que montava um contexto especializado em elétrica, outro em mecânica e outro em miscelâneos em outros. E no final de tudo, cara, a gente fazia que essa planilha que ele preenchia para mandar para o cliente tinha essas colunas. É um requisito elétrico, a gente faz ou a gente não faz, e se não fizesse, tinha que gerar um comentário. Então pode ser assim, por exemplo, eu quero que pinte o meu motor de vermelho. A minha cor é laranja, os caras só pintam de laranja. Depois você recebe, você pinta de vermelho. Ou eu quero um motor de 0 de ruído. Cara, isso é impossível. A gente tinha que gerar esse comentário explicando por que não ia fazer aquilo. E eles tinham esse histórico todo de anos. Então o que a gente fez, cara? Olha que fascinante. E porque é interessante saber um pouco mais além do básico. A gente fez no LP clássico, fizemos prompts específicos, e o desafio final agora falou, cara, como é que eu gero um comentário para o meu cliente com base no que já foi falado no passado? Porque tem coisas que são recorrentes. Eu não posso pedir para o modelo gera para mim um comentário, o modelo não vai saber. Cara, a gente fez um esquema onde a gente criou um banco de dados vetorial, você comentou sobre isso. O que é um banco de dados vetorial? Vai ter lá dentro o texto, aquele pedido de pinta o meu motor de vermelho. E vai ter do lado a resposta que a gente não pinta de vermelho, só de laranja. E matematicamente, a gente consegue pegar todos esses textos, transformar em vetores, num espaço multidimensional, que parece um negócio muito louco, mas é de boa. É tranquilo de entender. A hora que você fala parece uma coisa de outro mundo, né? Nossa, isso é uma coisa que acontece muito na IA hoje, né? É verdade, cara. Eu vejo entrevista o pessoal fica na sinuca e fala assim, não, porque o espaço multivetorial e entra um monte de gente fala, puta, esse cara deve manjar pra caramba, cara. É verdade. Não é até que simples. É. E a gente conseguia matematicamente ver pedidos similares de motor laranja, pinta de vermelho, pinta de azul, pinta de amarelo, é muito similar matematicamente, semanticamente. E a gente falava, cara, já pediram no passado e o comentário foi esse. A gente trazia de sugestão, não era final. Sim. Cara, esses comentários aqui são os mais utilizados para esse tipo de demanda. E o cara clicava e escolhia o comentário. Resultado, cara, a gente está colocando em produção isso agora, tá? Mas a estimativa, pelo que a gente fez no MVP, é mais de 20 mil horas salvas de engenheiros seniors, caros, por ano, sem contar a redução de erro humano, que acontecia bastante. E eles só não respondiam mais propostas por falta de mão de obra. Então, do que eles tiveram no último ano, seriam 20 mil horas salvas, mas eles vão aumentar a capacidade também de produção deles. Então, cara, assim, e foi um projeto que a gente fez um pouquinho de cada coisa. A gente fez NLP clássica, a gente fez prompt especializado, a gente trabalhou com embedding, que é esse vetor aí multidimensional.
Que é um conceito legal, inclusive, também até de explicar pro pessoal. Fica à vontade. Aproveita, o espaço é teu. Pessoal, depois eu vou entrar em mais questões, você falou isso aí, mas eu acho legal você falar isso. Cara, porque a gente fala vetor multidimensional, fala, puta, que negócio difícil, cara. Nunca vou entender isso. Cara, não é, até que é simples. Cara, só um parênteses aí, porque a gente fez uma entrevista com um físico aqui. E aí a gente entra numa questão que o físico falou, cara, eu só contrato físico para a área de dados. E tá explicado por que isso, porque cada vez mais o físico ele tem que saber isso daí de cor salteado, tá? Não comer com arroz, com farinha isso daí. Então a gente vê muito físico também nessa área em relação a isso, cara. Então não vou explicar mais, cara. Os físicos vão querer me bater ali fora quando eu falar a explicação que eu vou dar. A gente só fez uma metáfora. entrevista com o físico, inclusive ele mora na Itália hoje, é o Bruno Golfetti. Não, ele mora na Itália hoje porque ele sentiu uma oportunidade, ele é físico de formação e caiu para ciência de dados e inteligência artificial. Tanto que é um grande amigo meu também, aí ele falou, até virou um dos cortes nossos mais famosos, que ele falou que eu sou contrato físico, viralizou isso daí. Então foi engraçado isso daí. Cara, um dos caras mais inteligentes, talvez o mais, eu ensino na minha vida, é físico também, de formação, cara. O cara é um gênio. E a física é a base de toda engenharia. Exatamente, cara. Cara, é incrível. Eu admiro muito. Mas vamos lá, desculpa, eu te cortei. Pro pessoal que talvez esteja ouvindo, não esteja assistindo, a primeira camada, basicamente, uma das primeiras camadas de um modelo LLM faz é o seguinte. Eu recebo um texto e eu falo assim, cara, pensa nessa sala aqui. São 3 dimensões, né? A gente tem X, Y e Z. Então, nosso mundo é tridimensional. Uma sala quadrada, ele recebe uma palavra assim, cara, a palavra cachorro. Esse modelo ele precisa organizar palavras que ele conhece. Assim, cara, cachorro, onde é que eu vou guardar isso aqui? Vou guardar naquele cantinho lá em cima na direita. Veio o gato. Pô, gato tem a ver com cachorro. Vou colocar lá. Veio o cão. Cara, vou colocar junto do cachorro, que tem tudo a ver. Veio o cavalo lá, veio maçã. Putz, maçã não tem muito a ver com cachorro. Em vez de colocar naquele cantinho em cima na direita, vou colocar na esquerda embaixo. E aí veio a palavra abacaxi. Vou colocar perto da maçã, que é tudo fruta. E esse modelo começa a organizar de alguma forma, que na verdade ninguém entende muito bem, tá? Eu vou também falar um pouquinho do porquê disso. Mas ele consegue colocar coisas parecidas, próximas umas das outras, num espaço. Falando aqui um tridimensional, né? Então, no cantinho da sala, no meio da sala, perto do teto, perto do chão, ele começa a organizar. Qual que é a grande sacada disso aí? Vamos supor que a gente tem na esquerda mesa, cadeira e sofá. A gente tem na direita da sala dinheiro, cofre, por exemplo. E vem a palavra banco. Cara, onde que o modelo vai colocar o banco? É o banco de sentar, é o banco de sacar dinheiro, é a agência bancária. Então a grande sacada desses modelos que torna eles tão bons é que o mecanismo de atenção, que é um dos conceitos do LLM, ele presta atenção no contexto todo. E fala assim, cara, se eu fui no banco, estou no banco, sentado, fala, pô, vou botar perto do sofá. Estou no banco fazendo um depósito, eu vou colocar perto do dinheiro. Então, a inteligência, boa parte da inteligência, cara, tá nesse conceito. E isso é fabuloso. É muito bom isso. É incrível, cara. E é matemático, cara. Isso é matemática. É incrível. É fascinante. Então, uma vez que a gente consegue colocar cada coisinha no seu lugar, e vamos expandir, não vamos sair de uma palavra. Eu trabalho num banco. Tudo que é cartão de crédito está no canto da sala. Tudo que é financiamento tem outro canto da sala. E vem uma pergunta para mim sobre cartão de crédito. Eu falo assim, cara, essa pergunta está mais próxima disso aqui. E eu consigo trazer essas sugestões de resposta porque eu consigo medir distância entre essas coisas. Tudo que está mais próximo é mais provável de responder. E foi o que a gente fez nesse projeto. Vinha o requisito e eu falava, tá, cara, tá falando de tinta. Onde que meu modelo bota tinta? Ele bota aqui no chão, aqui perto de mim. Cara, então vamos lá ver o que já falaram de tinta no passado. Falou, opa, achei coisa próxima disso aqui. Eu trago como sugestão. Então, cara, é fascinante. E aí, qual que é o grande ponto, né? A gente falou de 3 dimensões, uma sala. Só que esses modelos trabalham com 512, 1024, 1536 dimensões, que é o GPT. E cada dimensão tem um significado. O que cada uma significa? Não faço ideia. E quem só falar que sabe, com certeza, eu não acredito. Exato. Pode ser se é verbo, pode ser se não é, se é substantivo, se uma palavra rima com a outra, enfim, cara. E aí o modelo aprende sozinho a assimilar essas coisas, mas o fato descoberto, comprovado é, as coisas parecidas tendem a ficar próximas umas das outras. E tudo que está próximo a gente pode trazer de volta desse modelo de embedding, que é esse vetor, como sugestão, como contexto para o seu prompt ou para a sua aplicação.
Cara, isso é maravilhoso. A hora que você fala disso, cara, fica simples. É isso que eu tô falando. A gente tá falando de um conceito que veio da física, que veio pra engenharia, que a gente tá falando, hoje a gente tá falando de palavras e conceitos similares. A gente tá falando de contextualizar. Você contextualiza, ele sabe onde tá, puxa a informação, puxa aquele range de informações dentro daquilo para simplificar para as pessoas. Um ponto que a gente vê hoje em dia, que eu falei para você, acho que quando a gente fala que as pessoas começam a falar, não, cada vez mais estamos falando de LLM, cada vez estamos falando mais sobre inteligência artificial, e agora todo mundo é especialista em inteligência artificial. E a gente está aqui para comprovar que não, cara. Eu estou aqui aprendendo com você, acho que da mesma maneira que eu ensino, eu aprendo, acho que a vida é uma troca. E a gente vê hoje que cada vez mais, você já deve ter visto, eu vou falar um comentário que eu vi de um outro canal, que falou que se você não souber inteligência artificial, você não vai ter emprego no futuro. Essa foi a minha mesma reação, só que eu fiquei uma reação um pouco mais bravo que você. E aí eu começo a olhar, cara, uma questão que eu falo assim, hoje a gente está se tornando, acho que é a mesma coisa com política, a mesma coisa que cada um quer ter sua opinião a respeito de alguma coisa baseada num contexto, vamos tentar, num contexto que eu tenho. Então, a hora que eu entro nessa perspectiva, por isso que eu quero que o Datalogando ele seja uma plataforma onde as pessoas encontrem informações democráticas e opiniões diferentes. Você pode ter uma opinião de A, outra pessoa vai ter outra, um físico vai ter outra, e está tudo bem. Só que eu acho que a gente tem que chegar num discernimento comum de pontos onde a gente fala. E eu acho que vale deixar muito claro que a gente até estava falando isso aqui antes, para mim não é a minha interpretação. Se você não souber IA, você vai perder o emprego. Eu acho que é muito ofensivo para falar, soltar isso ao Léo, porque tem muitas pessoas que não vão aprender IA, tem muitas pessoas que não vão precisar aprender IA, e elas não vão perder o emprego dela. E a gente sabe disso. Então, em relação a isso, queria saber se você também ouve muita coisas que não façam sentido em relação ao tema, e sua opinião hoje, que a gente pode trazer também para as pessoas que estão ouvindo a gente, para interpretar que LLM e NLP, por mais que elas nos auxiliem, como que elas podem colaborar para a gente num cenário positivo. Cara, essa afirmação, não sei o contexto, tá? Mas se for uma pessoa que se diz especialista em IA, cara, isso é muito irresponsável. Assusta, cara. Isso é muito irresponsável. Tá? Mas pior de tudo, assusta quem não conhece. Exatamente. Uma coisa que eu comento, que eu falo, uma opinião impopular, tá? Mas, enfim, é minha, então eu posso ter a opinião que eu quiser. Cara, no Brasil, já há uns anos, hoje tá pior, fala-se muito sobre IA, mas eu vejo dois extremos. Um extremo é um blá 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 repetitivo e superficial. Cara, eu fui em um evento de uma grande empresa aqui em São Paulo, tem um pouco mais de um ano, sobre LLMs e IA generativa. Eu falei, nossa, vou aprender lá, que vai ser fabuloso, deve ser só gente boa. Cara, eu vi acho que 4 palestras ao longo do dia, as 4 falaram a mesma coisa. As 4 mostraram o mesmo slide da arquitetura de Transformer, lá, resumida, simplificada. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Então a gente tem esse pessoal que se diz expert falando a mesma coisa repetitiva, ou pior, falando besteira, como esse caso, na minha opinião. A gente tem o outro lado da moeda, que são os físicos, acadêmicos, doutores, doutorandos, mestrandos, com as suas teses incríveis, mas na sua grande maioria muito específica e que muitos de nós não entendemos. Eu falei, cara, que é isso, cara? A pessoa normal vai falar, o que esse cara tá falando? Pra que serve isso? E eu acho que pouca gente hoje faz essa ponte que você se propõe a fazer. Cara, vamos pegar um conceito que é difícil, embeddings, por exemplo, cara, que é difícil, é complexo pra caramba. E vamos tentar explicar com gatinho, cachorrinho, banco, sabe? Eu acho que tem pouca gente fazendo essa ponte e eu acho isso muito legal. Então, eu acho que se é uma pessoa que se coloca numa posição de especialista, né, e se coloca como referência e autoridade do tema, é uma citação, uma afirmação muito irresponsável. E uma opinião que eu tenho também minha, pessoal, que é quem fala hoje que a IA vai dominar o mundo, que a IA é perigosa, que vai acabar as profissões, são pessoas que ganham bilhões de dólares com IA. É o Elon Musk, é o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, é o CEO da OpenAI, sabe? O CEO da NVIDIA. São pessoas que estão faturando muito com isso. E quanto mais hype, quanto mais preocupação, quanto mais euforia, melhor para esses caras. Então, se você pegar um cara que tá aqui... Mas olha, eu vou pegar esse ponto que você está falando. Essa pessoa que falou isso, ela também quer hype. É esse que é o ponto. Porque a gente vai num ponto para assustar as pessoas, para todo mundo compartilhar aquele conteúdo, para gerar uma preocupação em massa, para todo mundo ter que estudar IA. Eu acho que
estudar IA. Eu vendo um curso, inclusive, se quiser comprar, compra lá, meu curso. É tipo isso, né? Arrasta pra cima e compra meu curso. É isso, cara. Mas esse que é o ponto. Então você gera uma preocupação desnecessária, na minha opinião, e eu compartilho a mesma opinião que você, uma preocupação desnecessária, sendo que uma pessoa pode ter uma expertise nenhuma em exatas, em física e nada, ele fala, cara, eu trabalho, sei lá, vou dar um exemplo aqui, eu sou bancário. Eu vou precisar aprender IA, senão eu vou perder meu emprego. Imagina o desespero que isso pode gerar em massa uma pessoa. Tudo bem, eu acho que estudar, mantermos no atualizado, em uma área que você é específica. ESG é um termo que está crescendo cada dia mais e vai precisar cada vez mais de profissionais para reverter o cenário atual climático que estamos vivendo. Pronto, aí os dados vão ajudar, mas não vai acabar com o emprego, cara. E você falou uma coach muito legal no começo aqui, cara. Se pudesse repetir aqui. No começo, antes da gente começar o podcast, tá, gente? Que a gente fica fazendo um bate-papo aqui antes. Que eu achei maravilhoso. Você lembra aquele ponto que você falou? Vamos lá. Lembro. É uma frase de uma filósofa brasileira, a Lúcia Helena, que eu achei genial. Ouvi há uns anos atrás, achei genial. Que ela falou o seguinte: as pessoas estão preocupadas que a máquina vai roubar o meu trabalho. Ela falou, para e pensa. Não é você que está roubando o trabalho de uma máquina? Você que faz um trabalho puramente repetitivo e manual. Cara. Isso é trabalho de máquina, não é de ser humano. É o apertador de parafuso de anos atrás. Essa pessoa que faz um trabalho de máquina vai ser substituída. Mas não é a máquina que vai roubar outro lugar dela. Ela que roubou o lugar de uma máquina em algum momento da vida. Então, eu não acredito numa IA nem tão cedo que vai ter aquela inteligência geral, super-humana, sabe? Que vai, de fato, substituir um ser humano. Isso é... A gente está muito longe disso. E os grandes especialistas da área, que não têm o interesse financeiro, os caras estão falando, cara, gente, pelo amor de Deus, calma, não é assim. E é importante aprender IA. Você fala assim, quem tem que aprender IA? Eu acho que todo mundo deveria aprender. Assim como todo mundo deveria aprender a usar a internet. É isso, sabe? Mas se a pessoa não sabe usar a internet, tem lugar para ela no mundo. Assim como todo mundo aprendeu a usar o celular. Eu acho que são questões que a gente vai trazer cada vez mais no nosso cotidiano, eu concordo com você. E sabe qual que eu acho o ponto mais importante, isso para o ser humano como um todo? A gente tem que aprender a se comunicar. Porque para você tirar o valor de um modelo generativo máximo, próximo do máximo, você tem que saber se comunicar com ele. E a gente, como seres humanos, está cada vez mais deficiente nessa comunicação. Então, eu tenho que aprender IA. Não, você vai trabalhar com isso? Então você tem. É o meu caso, eu tenho que aprender IA, eu tenho que ler paper, tenho que me atualizar. Você quer usar IA a seu favor no seu dia a dia? Aprenda a se comunicar com ela. É totalmente diferente. E se comunicar com outros seres humanos. Porque ela está sendo treinada em dados gerados por seres humanos. Então, vamos com calma. É importante aprender sim, mas estamos longe do fim do mundo. Eu vou até parafrasear você. É importante saber. Saber. Porque a hora que você sabe, você não necessariamente precisa aprender a parte técnica, mas você saber que ela existe para te auxiliar de alguma forma, para automatizar algum processo que você dê dentro da tua empresa, que você trouxe como exemplo também, para você diminuir texto, ou diminuir tempo de criação de texto, que já tem uma máquina que faz isso para você, já que você dá todas as perguntas, fazer a pergunta certa. Daqui a pouco engenheiro de prompt vai ser uma profissão cada vez mais, vai estar em ascensão. É igual um engenheiro de pacote Office. É a mesma coisa. Já teve. Já teve. De Excel, Absurdo. Não tem mais. Entendeu? Não tem. Então, essas profissões sempre vão se atualizar e hoje o momento é agora a gente olhar para essas frentes com uma atenção maior, não digo nem cautela, atenção maior, porque pode gerar muita oportunidade. Da mesma maneira que a internet gerou muita oportunidade para muitas pessoas, da mesma maneira que o Big Data gerou muita oportunidade para muitas empresas, da mesma maneira a IA também vai gerar muitas oportunidades para empresas, pessoas, profissionais, para aí vamos ver esse cenário aí. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos embora. Tem micro-ondas em casa? Tenho. Você usa? Uso. Esquenta comida? Esquento. Sabe como funciona? Não. Fisicamente? Física do micro-ondas? Sim, tem as micro-ondas que, beleza, mas eu não consigo falar tecnicamente. Eletricamente, eletronicamente, também sabe? não. Você precisa saber? Não. Funciona. Exatamente, cara. É isso. Exatamente, cara. E é uma coisa que é interessante, né? Eu dou mentoria há algum tempo, e até um tempo atrás, uns anos atrás, eu falei assim, cara, você quer ser bom em ciência de dados, em IA? Estuda matemática, estuda a física por trás, estuda cálculo, estuda programação, estuda bastante. Para você usar a ciência de dados. Você quer usar IA hoje? Cara, basta ser criativo. Eu concordo plenamente, cara. E é igual micro-ondas. Se eu fizer um prato, se eu for criativo num prato, botar no micro-ondas na air fryer, vai ficar bom. E acho que a maioria do público é um micro-ondas. Vai te ajudar na sua vida. Compra, usa, experimenta. Porque o micro-ondas não pode colocar um alumínio lá dentro que vai estourar. Exatamente. Você tem que saber disso. Cara, você trouxe um exemplo aqui do micro-ondas agora que eu vou falar. Eu estava lendo algum paper também, que eu não vou lembrar. Não era nem paper, era uma acho que era do MIT, agora não vou lembrar.
E eles falaram assim, cara, por que seria porque agora eles estão criando uma nova máquina que vai gelar um alimento em segundos. E aí um cara falou, por que deveria ser uma surpresa? A gente não esquenta uma comida em segundos? Caraca. Eu falei, pô, é verdade. Só que pra gente é uma coisa tão difícil da gente pensar. A gente tem for granted, né? Assim, É isso. Não, pra gelar você tem que esperar o tempo. Vamos pensar na cerveja mesmo. Pô, cerveja pra gelar, não, peraí, não pode. Aí você vai lá, embrulha no papel, se você quiser. Você faz todo aquele esquema. Não, agora vai gelar em segundos pra você. Aí o cara comentando, ela falou assim, mas por que é uma surpresa? A gente não tem uma comida quente em segundos? Você para pra pensar e fala, cara, é verdade. Entendeu? Então estão se criando uma nova tecnologia para poder gelar uma comida, uma bebida, alguma coisa em segundos. Cara, a gente tem um corte aqui no nosso episódio que é maravilhoso. A gente fala de LLM, NLP. A gente nem falou de RAG aqui, senão ia ser outra confusão aqui e tudo mais. Outro episódio. Mas agora tem um desafio para você, cara. Posso te trazer um desafio? Agora acho que é a parte mais difícil da nossa entrevista. A gente tem um quadro aqui no Datalogando que é para você falar momento a voz. Então agora tudo que você falou, você vai ter que falar para tua avó. Então conta para tua avó o tema dessa entrevista. Cara, você tem uma noção, eu tenho um tio que mora no Canadá e ele por um tempo tomou conta do software do ponto de vista de segurança, um software de todo o esquema de metrô do Canadá. Um software super complexo. E eu perguntei pra minha avó, vó, o que meu tio tá fazendo lá de sacanagem? Ela falou, sei lá, ele é segurança do metrô agora. Cara, meu tio é engenheiro. Assim, é maravilhoso genial, isso, genial. Cara. Aí a gente falou lá no Rodados, eu fui piloto submarino, plataforma de petróleo. Aí meu tio perguntava pra minha avó, o que o André faz que eu não entendo? Eu falei, eu acho que ele pilota um carrinho de golfe na plataforma. Então, cara, é desafiador, tá? Essa é a minha avó. Essa é a parte mais difícil da entrevista pra você. Até agora você brilhou, agora vamos ver se você brilha pra tua avó aí, essa cara. Essa é a minha avó, mas... Então, vó... Eu ajudo empresas a reduzir ineficiências usando um programa de computador super inteligente, super inteligente, que consegue ler textos, imagens, consegue entender um pouquinho do nosso mundo e consegue gerar insights. Minha avó não sabe saber o que é insight. Como é que fala insights em português? Não sei. Gerar algumas conclusões, ou tirar algumas conclusões, ou trazer indicativos para as empresas. Simplesmente esse programa de computador consegue ler, entender imagem, entender texto e falar para o meu cliente o que esse cliente precisa saber, com base em grandes textos. E ela fala assim, não entendi nada, filho. E aí, se meu tio perguntar, ela fala assim, sei lá, que ele faz programa. Ela ia falar isso pro meu tio. Maravilhoso. A gente tem nossa avó, Sergiones. Qual a nota do nosso momento a voz aqui? Vamos lá, temos juiz aqui agora aí, ó. 9, ó, uma nota muito boa aí. Tua avó foi muito bem explicada. André, cara, queria agradecer tua participação aqui no Datalogando. Foi muito bom ter você aqui, contar um pouquinho mais sobre a sua experiência, contar um pouquinho mais sobre essa parte de LM, trazer, cara, o gato, cachorro lá em cima, que ficou, acho que fácil e tangível das pessoas entenderem. Queria agradecer e queria que você fizesse suas considerações finais aqui para o nosso podcast. Cara, eu que agradeço pelo convite. Estúdio incrível, muito legal, muito bom conversar contigo. Te falei, você é um ótimo host, cara, tá de parabéns. Obrigado, cara. Eu acho que a gente tem uma missão muito parecida, né? Eu, eventualmente, na minha carreira, eu falei, poxa, eu quero ajudar a fazer essa ponte também entre o técnico difícil e o usuário final, a pessoa que vai usar ali. E aí surgiu, cara, zero pretensões, a gente montou uma comunidade, um blog a princípio, chamado Brains, Brazilian AI Networks, que virou uma comunidade eventualmente, onde o nosso objetivo é esse, trazer conteúdo de qualidade, de IA, Machine Learning dados, para o Brasil em português. A gente é muito deficiente disso hoje. Eu tenho a sorte, né, de falar inglês e conseguir consumir conteúdo fora, eu tenho uma pós fora, mas a gente sabe que, cara, 5% do Brasil fala qualquer coisa em inglês. Não é ser fluente, não, é falar qualquer coisa. E hoje a IA, cara, tá dando superpoderes para todo mundo. Tem muita coisa fabulosa que a gente vai fazer ainda que a gente nem sabe que é possível. Exato. Por isso a criatividade é muito importante, o brasileiro é muito criativo. Então nossa missão é equipar o brasileiro com essas ferramentas. Cara, o que o modelo faz? O que é um vetor? Esse vetor aí? Como que eu posso me comunicar melhor com ele? Então a gente traz um conteúdo bem digerido, né? Bem simples, palatável para essa pessoa que quer aprender um pouco mais sobre IA, com a gente, né? De forma gratuita, tá lá no site, pode entrar e pode ler. Então, queria fazer esse convite para você, se quiser entrar no site lá com a gente, acompanhar brains.dev, vai ser muito bem-vindo e todo mundo é bem-vindo a colaborar, sabe? Se você fala, cara, não sou especialista, eu estou estudando,
faz um resumo do que você estudou. Resume com as suas palavras, Uhum. bota lá. Você fala inglês, faz uma tradução literal. Tem autores fabulosos de fora do país que já autorizaram a gente a traduzir conteúdo. Então, isso é maravilhoso. Cara, você vai aprender muito fazendo isso. Cara, vai contribuir para o Brasil de volta. Cara, o que eu te falo, você criou a Brains, cara, que é uma comunidade similar do Datalogando. E eu poderia falar, não vou te trazer aqui. Pelo contrário, quero te trazer. Cada vez mais a gente tem que democratizar a área. Tem que fazer com que mais pessoas saibam, mais que o conteúdo chegue até as pessoas, para que a gente, como interlocutor dessa história, a gente faça com que, cara, as pessoas saibam sobre a Brains, saibam sobre o Datalogando, saibam sobre outros canais também que estão aí, trazendo conteúdo, cara, inteligente, de uma maneira extremamente aberta, de uma maneira legal. Cara, fica o convite para você, pra galera da Brains, para vir aqui, para falar, para usar o estúdio, tá em casa, cara. Tem muita gente boa lá, cara. Tem muito. E eu queria fechar com uma outra citação que eu acho muito legal, do Fábio Akita, que eu admiro muito. O cara é fenomenal, ele é incrível. Que ele falou assim, domine a tecnologia. E aí, esse domine, pessoal, vamos lá, cada um dentro do seu contexto. Você quer ser engenheiro de IA? Domina fundo. Domina a matemática, a física, a engenharia por trás. Você quer usar no seu dia a dia? Domina a forma que você se comunica com ela. Para você é suficiente. Então, acho que todo mundo, dentro dos seus objetivos, aprenda um pouquinho de IA. Vai ser muito útil, vai ser muito bacana para vocês. Eu não vou falar nada depois desse desfecho aí, cara. André, obrigado aí mais uma vez pela tua participação, cara. Obrigado a você, cara. Galera, esse foi o podcast de hoje falando sobre LLM negócio, como vocês podem usar isso no dia a dia de vocês, da sua empresa, do seu negócio, para cada vez tangibilizar e trazer mais inteligência para você e trazer também mais resultado. É isso, gente. Não esqueçam de acompanhar o Datalogando, ativar o sininho para ficar sabendo tudo o que acontece aqui. E mais uma vez, tchau.